Olá a todas e a todos, cá estamos para mais uma conversa séria com o Miguel Tiago. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, que tentei resolver da melhor maneira, vamos ver como é que isto ficou. Hoje vamos falar de uma intervenção feita creio que na tomada de posse da nova direção local do PSD por Miguel Morgado, um conhecido comentador nas televisões e também teve um papel no governo de Passos Coelho, creio que como assessor. A ligação dele a Setúbal é porque ele de facto é de Setúbal, para quem não sabe, e vamos analisar, eu e o Miguel Tiago, aqui essa intervenção que ele fez. Vamos também falar da proposta que foi aprovada hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, em reunião de Câmara, uma proposta do Partido Socialista que reverte a proposta aprovada há 15 dias do Executivo Camarário, que acabava com os apoios aos alunos do escalão C no fornecimento das fichas escolares. Hoje foram apresentadas duas propostas, uma do PS e outra da CDU, com a mesma finalidade de repor estes apoios. A proposta da CDU não foi votada quase por imposição do PS, por uma questão de ordem administrativa. No entanto, a proposta do PS foi aprovada por unanimidade, o que significa que o Setúbal de Volta votou contra aquilo que tinha aprovado há 15 dias. Vamos, entretanto, ver o vídeo em que Miguel Morgado fala sobre Setúbal e sobre como é que Setúbal se desenvolveu ou se devia ter desenvolvido. Vamos ver. O senhor foi sempre visto como, depois das tentativas do Estado Novo de desenvolver a Península, onde houve realmente uma grande aposta de investimento em transformar aqui a região, isso depois com o 25 de Abril, porque como toda a gente sabe, as perturbações que houve aqui, pelas opções políticas que foram tomadas, a nossa Península, o nosso distrito afogou-se numa espécie também de pobreza fatalista. E os últimos anos o que é que mostraram? Mostraram exatamente o contrário. Que quem olha para o país de fora, são os nossos preconceitos acerca de nós próprios, vê que este é o canto do país. Este é o melhor canto do país. O melhor de todos. Para quê? Para trabalhar, para investir, para vir passar férias, para viver. Agora, há esta coisa, nós vivemos aqui há 40, 50 anos, alguns mais, devem fazer como eu, com um sorriso, a malta que diz, americanos, franceses, suecos, espanhóis, malta portuguesa com dinheiro, a dizer assim, Setúbal é que é, e comprei uma casa ali, comprei uma casa acolá, e agora faço uma coisa ali. Nós já sabemos isso há muito tempo. Porque também aqui há este desperdício imenso de acharmos que isto é uma terra de pobreza. Como é que esta terra podia ser uma terra de pobreza? Portugal é mais atrasado economicamente, mais pobre, não pode ter os salários dos alemães, ou dos dinamarqueses, ou dos ingleses. Os ingleses são agora no fundo do poço, os alemães, os dinamarqueses, os holandeses, porque somos um país periférico. E, portanto, fomos amaldiçoados com esta posição geográfica, onde fomos colocados no mundo. Reparem bem, 50, 60 anos desta treta. Gajos doutorados, e senhoras doutoradas também, impingir-nos esta conversa falsa. Agora tornou-se um lugar como o inverso. Que Portugal goza, no contexto europeu, da América Latina e africana, da melhor situação geográfica de todos os países, de todos. Como é que isso mudou em 20 anos? Porque nós acreditamos numa mentira. Metemos coisas na cabeça. Então, os coitadinhos. Os coitadinhos. Nunca poderíamos ter os salários dos alemães ou dos franceses. Diz quem? Que estupidez é essa? Agora, claro, agora, afinal de contas, toda a gente vai chegar à conclusão que a nossa posição geográfica é a melhor de todas. E desses todos, de todas as partes do território português, Setúbal tem a melhor situação geográfica de todas. Nós temos tudo a semelhar, tivemos paralisados politicamente durante 40 anos. Temos agora a oportunidade histórica de partir isto, de desbloquear isto. Mas nos primeiros momentos em que somos abençoados com esta oportunidade, o que é que eu estou a ver? Deixamos de fugir disto. Parece que no sul do país agora o debate vai ficar resumido entre os atrasados do Chega e os atrasados do PS. É isto? Eu acho que não. Eu acho que nós temos uma obrigação para com as pessoas que são os
nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos, a nossa terra, de aproveitar esta oportunidade. O que é que te apraz dizer sobre esta intervenção? Boa tarde. Eu acho que esta intervenção é um tratado. É um tratado de como pensam estas pessoas, mas em primeiro lugar acho que na nossa gravação chamada, ou no nosso programa chamado Conversas sobre Coisas Sérias, colocar o Miguel Morgado é muito mau tom, porque é muito difícil. O PSD de Setúbal também, juntamente com o epíteto de Coisas Sérias, já é difícil, mas o Miguel Morgado ultrapassa todos os limites, porque se há coisa que, e como o vídeo bem demonstra, é que não estamos a falar de coisas sérias, não é? Quando falamos de Miguel Morgado, e basta vê-lo às vezes nas televisões, quando somos obrigados a engolir o suposto comentário político, para ver que de seriedade ali sobra muito pouca. Mas o vídeo é um tratado porque demonstra como estas pessoas pensam. Em primeiro lugar, começa com um branqueamento histórico daquilo que foi o papel do fascismo na nossa região, dizendo que o fascismo, ele chama-lhe o Estado Novo, que é o emblema mais bonito que o Estado Novo, que o fascismo dava a si próprio, que o fascismo até tinha tentado desenvolver a península e que as coisas até estavam a correr bem, mas que depois o 25 de Abril deu cabo disto tudo. Ele diz isto, né, no início da sua... Resulta do que ele disse, isso não diz assim, mas resulta disso. O que já demonstra o que vem. Portanto, a partir daí podemos esperar qualquer coisa daquela intervenção, não é? Porque isto é um insulto a agentes do passado que sofreram com o fascismo em Portugal e em Setúbal. Setúbal foi dos distritos com mais perseguições políticas, com mais prisões, também com mais greves contra o fascismo. Foi o distrito em que a CDE ganhou a farsa eleitoral de 1969, demonstrando que não havia nenhum carinho pelo regime fascista no distrito de Setúbal. Portanto, o distrito de Setúbal foi muito penalizado pelo fascismo e infelizmente também depois do fascismo. Parece que o PSD e o CDS e o PS, os partidos que se têm revezado no poder, acharam que o poder local é comunista em Setúbal, então vamos penalizar aquela malta. Aquela malta vai ser penalizada. E há uma penalização acentuada das populações de Setúbal por terem escolhido não ser do PS nem do PSD. Ora, vejamos, na falta de investimento público, na falta de concretização dos planos integrados de Setúbal, do plano integrado de Setúbal, ainda da autoria do PS, mas que até isso não foi cumprido, a rejeição sucessiva das propostas dos municípios da Península para as infraestruturas, o desenvolvimento regional. Portanto, há um descurar, o outro dizia que isto era o deserto, e há um voltar de costas do poder para esta região desde há muito tempo. Eu ainda sou do tempo em que Cavaco Silva dizia que os comunistas nas autarquias do distrito afastavam daqui os investidores. Pouco tempo depois anunciou-se a instalação da então Ford Eletrónica Os Vistião. E Ford Volkswagen, que foi a Ford Volkswagen no município da CDU, que ainda hoje continua a ser da CDU. Exatamente. Portanto, uma segunda dimensão desta intervenção é essa que tu sublinhaste, de que apesar de depois do 25 de Abril este ter ficado uma miséria, em contraste com o que era antes, porque antes era espetacular, apesar disso, lá uns gajos ricos americanos e franceses perceberam que isto é espetacular, ao contrário de nós, que nos flagelávamos por morar numa região pobre e periférica e que por isso é que ganhávamos baixos salários. Portanto, isto demonstra bem a mentalidade destas pessoas que têm a coragem de dizer na cara de pessoas de Setúbal que ganham pouco porque têm preconceitos com vocês próprios. Porque se vocês acreditarem que são bons e que Setúbal é fixe e que as baías são bonitas, vão ganhar mais. Portanto, mas para mim é particularmente intrigante que Miguel Morgado diga que nos andaram a impingir a treta de que tínhamos de ter baixos salários. Mas quem é que nos andou a impingir essa treta? Quem é que nos impinge? Ele diz que são os gajos doutorados, mas repara, ele, certamente, eu quase que aposto que ele terá sido um desses gajos doutorados que andou a vender essa treta durante este tempo todo. Porque, enquanto que os trabalhadores, e a CDU, nomeadamente, andou a exigir os aumentos dos salários, a exigir a convergência com os salários mínimos no plano europeu, o aumento generalizado de todos os salários em Portugal, incluindo o mínimo, mas não só, estes tipos, o partido dele, o PSD, andou sistematicamente a dizer-nos que isso não era possível, não só porque éramos periféricos, mas por muitas outras razões que não cabe aqui agora dizer. Portanto, primeiro enganaram-nos
os mesmos partidos, o PSD, o PS, primeiro enganaram-nos que a CE ia ser uma maravilha e que íamos ganhar o mesmo que os alemães. E os mesmos, depois, logo depois, começaram a dizer-nos que isso não pode ser porque nós somos pobres. É a mesma ladainha do homem que ele tanto adora, do Salazar, que já dizia que somos um país pobre, não pode almejar a grandes coisas, a grandes salários, mas somos pobres, mas honrados. Assim, convencendo a população de que a nossa pobreza é hereditária, é natural, resulta das condições do nosso país. Bem, o que parece é que o PSD local continua no meio desta esquizofrenia que é o PSD nacional apoiar Dores Meira e o PSD local não apoiar, continuam nesta esquizofrenia, peço desculpa pela utilização do termo, não saberem bem para que lado, o que é que são. Pronto, há aqui um caso de dupla personalidade muito grave que se calhar nem o psicanalista resolvia. Quero também aqui deixar clarificado que convidei há dias o coordenador da secção, o Paulo Pisco, para vir aqui conversar comigo e para dizer aquilo que entender, e até hoje não obtive resposta, portanto ficou feito o convite, se entretanto quiserem responder ainda, cá estarei disponível para isso. Miguel, não sei se, é como eu disse, o vídeo tem muito que se lhe diga, não sei se queres dizer mais alguma coisa, se passamos ao próximo tema. Eu creio que, pronto, temos que estar atentos a estes vendedores da banha da cobra que de vez em quando aparecem e são elevados aos altares da comunicação social e promovidos como grandes pensadores, quando na verdade são os mentirosos de sempre que já nos acompanham desde há décadas. Bem, falemos então de mais um tema local. Hoje, na reunião da Câmara Municipal de Setúbal, na reunião pública, foram apresentadas duas propostas. A proposta que foi hoje aprovada em reunião de Câmara, uma proposta do PS que reverte a proposta aprovada há 15 dias, apresentada pelo Executivo Camarário, que ia impor a redução dos apoios na aquisição de fichas escolares e a redução dos apoios, na medida em que passaria a ser apenas aos escalões A e B e o C seria excluído, o que implicava a exclusão de milhares de alunos deste apoio. Hoje o PS e a CDU apresentaram propostas na reunião de Câmara que no fundo visam reverter isto e dar este apoio aos alunos de todos os escalões. A proposta da CDU foi retirada por uma questão administrativa invocada pelo Partido Socialista e acabou por ser votada apenas a do PS, que eram em tudo idênticas e que visavam apenas repor esses apoios ao escalão C também. O mais extraordinário é que o Setúbal de Volta votou a favor da proposta do PS, votando contra a proposta que tinha feito aprovar na reunião de há 15 dias. Ou seja, há 15 dias o Setúbal de Volta queria retirar o apoio ao escalão C e passados 15 dias já está de acordo com o apoio ao escalão C. Miguel, é um bocado como o vídeo que vimos há bocado, isto é um bocado confuso. Opa, a própria descrição do processo já diz muito sobre os proponentes e os que votaram, não é? Portanto, a primeira nota é que o PS tinha se abstido na votação anterior, portanto, o PS tinha viabilizado a proposta da Câmara para retirar esse apoio, mas as movimentações, eu relembro que a CDU no próprio dia fez um vídeo e nas redes sociais denunciou e que isso se alastrou por toda a sociedade de Setúbal e toda a malta começou a perceber os apoios que ia perder e houve movimentações muito grandes e portanto de certa forma o PS terá sido encostado às cordas e teve que arranjar maneira de limpar o cadastro da abstenção que tinha, com que tinha votado na anterior proposta. Embora o PS diga que não vota contra apoios, diz que não vota contra apoios e por isso se abstém. O PS, vamos lá ver, o PS, havia um contexto em que todos os apoios existiam, a todos os escalões. A Câmara, ao invés de renovar esses apoios, propõe renovar apenas uma parte desses apoios. E o PS viabilizou essa proposta de renovar apenas uma parte desses apoios. Claro que percebeu
através da pressão que as populações exerceram sobre os políticos e sobre estes partidos, percebeu que tinha que emendar a mão e, portanto, propôs agora a recuperação dos anteriores. Aliás, o PS não precisava de votar contra, bastava ter apresentado esta proposta ou ter dito isso mesmo na reunião em que se absteve, quando viabilizou o corte dos apoios. Agora, igualmente estranho, ou até mais estranho, é o facto de o Setúbal de Volta ter votado agora contra aquilo que tinha apresentado há coisa, creio que de 15 dias, 3 semanas, algo desse tipo. 15 dias, sim. Portanto, o que demonstra duas coisas: que vale a pena lutar e que o protesto das populações e dos pais se fez ouvir e teve impactos. Bem, olha, ainda há pouco tempo também diziam que a luta não fazia nada e caiu já um pacote laboral. E agora, pelos vistos, também cai o corte aos apoios dos livros, das fichas em Setúbal. Portanto, a luta vale a pena, mas é sinal também de outra coisa. É ilustrativo também do tipo de comportamento que os partidos assumem na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal ao sabor do vento e ao sabor daquilo que sentem que lhes dá ou tira votos. Mas o mais importante aqui é termos a certeza de que, se não fossem as movimentações populares e que se não fosse a denúncia que a CDU e os eleitos da CDU fizeram, isto tinha passado sem ninguém ter dado conta, e só íamos dar conta quando não recebêssemos as fichas, os cadernos de fichas para os nossos alunos das escolas. O vereador Fernando José, aliás, na intervenção que faz para justificar a apresentação da proposta e a votação há 15 dias, desenvolve toda uma diatribe sobre comentários nas redes sociais, publicações nas redes sociais, enfim, mostrando-se muito ofendido. Tem esse direito, naturalmente, de se mostrar muito ofendido, embora no responsável político que está na vida pública não seja, enfim, diria eu, muito comum. E, portanto, desenvolveu toda essa diatribe, talvez, digo eu, não sei, com a má consciência de ter sido apanhado na curva. É a linguagem popular, resolve muitas coisas. Foi apanhado na curva e agora voltaram atrás. Mas continuamos a falar de educação, agora para falar de um tema nacional, que é a atrapalhada dos exames. Primeiro eram os agrafos que se colavam em cima dos QR codes, depois veio-se dizer que os pais não deviam ter marcado férias para esta altura, que já sabiam que isto, enfim, podia correr mal, não é? Podiam correr mal, portanto, o calendário estava anunciado há uma série de tempo e, portanto, os pais devem ter, se calhar tem que se pedir agora ao governo para dizer qual é a margem aceitável para não marcar férias quando há exames dos miúdos. Miguel, o que é que te apraz dizer sobre esta matéria? Vamos ver, tudo isto, há duas coisas fundamentais. A primeira é a da injustiça dos exames nacionais e da forma como penalizam os estudantes. A segunda é este processo especificamente deste ano, a forma como foi levado a cabo e como está a penalizar ainda mais. Portanto, o uso do exame nacional como ferramenta de avaliação já é questionável, mas isso geraria todo um novo debate para o qual precisaríamos de mais tempo. Portanto, focando-nos no de 2026, há várias coisas que nós também podemos dizer. Uma é que isto foi feito à pressa para digitalizar, para aceder a recursos, para entregar recursos a empresas privadas. Eu até me custa a crer que o Estado coloque um processo com a densidade e a relevância nacional, como os exames nacionais, nas mãos de empresas privadas, seja para fazer o código, seja para gerir a máquina, seja para gerir o site. Nada disso deveria estar nas mãos de privados. Portanto, tudo isto deveria ser público. Havia gabinetes nos Ministérios da Educação e no Ministério da Ciência e do Ensino Superior mais do que capazes para fazer isso. Se neste momento não há, é porque têm vindo a ser desmantelados, mas tenho ideia que sim, que existem ainda hoje. E, portanto, não havia nenhuma necessidade de colocar isto nas mãos de privados. Em segundo lugar, isto revela uma grande falta de sensibilidade perante o problema que este momento avaliativo representa na vida dos estudantes e das suas famílias. Quer dizer, sugerir que era de esperar que houvesse dilatação de tempo ou atrasos é de uma falta de noção da vida das pessoas que não merece sequer resposta. Terceiro, independentemente do que se vier a apurar sobre as causas, neste momento aquilo que é mais importante é assegurar que não há um único estudante
mais prejudicado do que aquilo que já foi, ou seja, prejudicado nas notas, porque já estão a ser prejudicados na sua vida, já estão a ser prejudicados no seu calendário, na sua estabilidade emocional. Há quem defenda a anulação destes exames. Eu não tenho elementos técnicos para dizer se essa é ou não é a solução, mas eu digo, mas entre rodapé digo, em jeito de rodapé digo, o simples facto de haver pessoas a achar que este processo merece por si só a anulação, o simples facto de haver quem pense isso deve convocar o governo a pensar isso, porque isso significa que há pessoas que estão a sentir-se prejudicadas por este processo. E isso é o fundamental, é isso que não pode mesmo acontecer. Principalmente nas notas, mas também no próprio desenvolvimento do processo, não é? Porque isto mexe com a vida dos miúdos. Os miúdos passam 3 anos a preparar-se para isto. Das famílias, em geral. Das famílias, claro. No estrangeiro, noutros sítios, em geral. Bem, eu como vou ser avô agora em agosto, vou ver se registro isto na minha memória para quando a criança tiver já os 17 anos para não marcar férias, porque eu vou querer ir de férias com o meu neto. Vamos entrar num período de férias. O Miguel penso que vai de férias, eu também hei de ir. Todos merecemos, não temos exames, portanto podemos marcar datas certas para as nossas férias. Voltaremos a encontrar-nos aqui daqui a algumas semanas, depois anunciarei. Obrigado, Miguel, por mais uma conversa sobre coisas sérias e boas férias. Boas férias. Boas férias também.